presença, Jesus. Tu és o nosso amado, o nosso abrigo, nosso refúgio. Tu és a nossa cura. Tu és nosso Salvador. Tu és o nosso amigo fiel. Tu és o tudo que precisamos, Jesus. Só nos resta nos render em adoração a Ti, Senhor, e exaltar o Teu santo nome. Vem sobre a nossa vida, vem sobre as nossas casas, vem sobre as nossas famílias, vem sobre os nossos casamentos. Vem, Jesus. Vem sobre cada um que está exposto nessa hora. A Tua palavra, a Tua presença. Que o Senhor venha ao nosso encontro pessoal com cada um. Se manifesta de uma forma pessoal, se manifesta de uma forma especial. Nós te desejamos, nós desejamos mais a Tua presença. Nós desejamos mais intimidade contigo. Nós, Pai, queremos ser sinceros e transparentes na Tua presença. Nós queremos, Senhor, ser beijados. O beijo fala de intimidade, fala de uma adoração que toca o céu, uma intimidade que toca o céu. Vem e beija-nos com a Tua glória, Senhor. Nos leva a esse lugar de intimidade, um lugar de intimidade, um lugar de transparência, de sinceridade. Não queremos um beijo, Senhor. Nós não queremos uma intimidade, um beijo de traição, como Judas beijou Tua face. Nós não queremos fingir na Tua presença. Nós não queremos, Senhor, fingir que buscamos intimidade contigo e Te dar um beijo de traição, e Te dar um beijo de falsidade. Nós queremos, Senhor, Te beijar verdadeiramente com toda sinceridade, com todo o desejo da nossa alma, Senhor. Ansiamos pela Tua presença, ansiamos. A nossa alma anseia por Ti, Jesus. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma tem sede de Ti. Como terra seca, a nossa alma anseia desesperadamente pela Tua presença. Só o Teu amor nos satisfaz, só o Teu amor sacia a nossa sede. Só a Tua presença pode curar o mais profundo da nossa alma. Só a Tua presença, só o Teu amor cura todas as feridas. Por isso nós nos rendemos em adoração. Por isso nós exaltamos o Teu nome. Por isso nós declaramos que Te amamos e precisamos Te amar mais. Queremos Te amar mais. Queremos Te amar mais, Senhor. Vem sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus, Te adoramos, Te bendizemos, Te exaltamos. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo o nosso amor entregamos a Ti, Senhor. Aleluia. E aqueles que amam e adoram ao Senhor, dê uma salva de palmas. Adore a Ele, exalte a Ele, só Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, shalom. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja, apesar das dificuldades que temos vivido como sociedade, né, o nosso desejo é que a nossa oração, né, não só o desejo, nossa oração por todos que fazem parte dessa família, principalmente, né, que todos estejam bem, que o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada um, que Deus esteja abençoando e guardando a casa e a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus.
esse é mais um culto de casais, né? Que nós chamamos aqui como ministério, né? O ministério Aprendendo a Ser Um, que realmente é um desafio, né? Aprender a ser um, é um mistério de Deus, né? Que a gente possa viver os desafios da família, os desafios do casamento a dois, né? Você não vive esse desafio, você não consegue vencer esse desafio sozinho. É impossível, né? É uma jornada a dois. Então você só consegue superar as dificuldades do seu casamento se vocês se unirem, se o casal se unir, se o casal realmente quiser mesmo, os dois juntos, romper com as barreiras, com as dificuldades e, claro, né, com a presença do Senhor, porque Ele é a terceira dobra, né, Ele é a terceira pessoa. A gente vive um triângulo amoroso, amém, né, santo, amém, porque Jesus é a terceira pessoa nessa relação, amém. Fala com seu cônjuge, nós vivemos um triângulo amoroso. Não acha estranho não, querida, é verdade, é bíblica que eu estou falando. Jesus, fala para ele, Jesus é a terceira pessoa dessa relação. E desse jeito vai dar certo. Amém? Com Jesus nessa relação, Jesus sendo a terceira pessoa nessa relação, vai dar certo. Sem Ele, tá tudo lascado. A gente não consegue. Amém? A casa cai, tudo dá errado. Glória a Deus. Então, né, como nós fizemos aqui como um tema, eu fico meio perdida assim no início, tá? Tenha misericórdia de mim, mas daqui a pouco eu tento pegar o ritmo, tá? Nós fizemos aqui um painel, né, laranja, você está vendo aí na sua casa. Vocês que estão aqui também, né, glória a Deus. Por quê? Porque o mês de maio, né, foi levantado, né, não sei qual a palavra, que é o mês de combate ao abuso, né, à violência sexual contra crianças e adolescentes. E realmente é uma situação que tem se falado muito, principalmente nesse mês. E então, assim, né, quem não viu, né, eu dei meu testemunho um dia desse, né, bem resumido, mas falei um pouco sobre a minha história, da minha vivência, né, sobre o abuso sexual e as consequências que isso trouxe para a minha vida. Então, aí você pode estar perguntando, né, por que falar sobre o tema de violência sexual dentro de um evento de casamento, né, dentro de um culto para falar de casamento? Na verdade, é necessário falar sobre violências dentro de um culto de casamento, porque as violências acontecem dentro da família. As violências contra crianças, as violências contra adolescentes, a violência contra a mulher acontece no contexto familiar, acontece dentro do casamento, né? E dentro desse contexto que era para ser, segundo os planos de Deus, um lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar de abrigo, e acaba sendo uma zona de guerra, aonde muitos saem feridos. Então é aqui, num evento de casamento, que a gente tem que falar sobre isso. E mais, é aqui dentro da igreja do Senhor que nós precisamos falar sobre isso. Porque muitos casos das violências contra crianças, muitos casos de abusos, muitos casos de abuso sexual, não só com a criança, mas também com a mulher, a violência física, psicológica, emocional contra a mulher acontece dentro do contexto da igreja. O índice é assustador quando se fala de violência contra a mulher dentro da igreja. Muitas famílias cristãs que se expõem a palavras de Deus, talvez seja até por isso que eu tenho orado assim. Muitas famílias cristãs que se expõem a palavras de Deus, vive uma fachada, vive uma fantasia, uma ilusão, vive de máscara, que na igreja é uma bênção e dentro de casa é tiro para todo lado, é violência para todo lado, é violência psicológica, é violência física. E nós não podemos admitir, nós não podemos aceitar isso, amém? Então a luta contra a violência precisa começar dentro da igreja.
Nós precisamos pregar a verdade da palavra. Nós precisamos ser sinceros e transparentes diante de Deus. Senão, a gente faz como Judas. Chega na igreja com cara de fofinho, aleluia, glória a Deus, beija a face de Cristo. E na verdade nós estamos traindo a confiança dele, nós estamos traindo a palavra. Porque na verdade a gente não está vivendo aquilo que a gente diz que vive. Então o combate começa aqui. Amém? Glória a Deus. Então, diante disso, né, de saber que as estatísticas têm crescido e que na maioria dos casos acontece dentro das casas, né, e se falando da violência contra crianças e adolescentes, né, segundo as estatísticas, 90% acontece dentro da família com pessoas de confiança, amigos, parentes, pessoas que a gente nem quer acreditar que pode estar fazendo algum mal às nossas crianças. Esta é a verdade. É triste, mas essa é a verdade. Então nós precisamos sim falar desse assunto. Amém? E aí, eu quero trazer também para o contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Eu tenho medo de me mexer. Se você vê que eu estou assim meio dura, é por causa do barulho, né? Mas tá tudo bem, tá? Glória a Deus. Vamos lá, vou parar de me mexer. O contexto da pandemia também tem elevado os índices de violência contra a mulher. Né? A gente também tem ouvido isso aí nos jornais, né? Nas rádios, enfim, nas redes sociais, se falando sobre isso. Porque como as famílias estão concentradas dentro de casa e o nível de desemprego, né? As contas estão aumentando, né? As contas estão se aglomerando, né? E está faltando as coisas em casa, a paciência está esgotando, está tudo, né? Realmente colaborando para que a casa caia e o pau quebra. A verdade é essa, né? Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos buscar equilíbrio. Respira fundo aí onde você está. Fala assim, equilíbrio. Eu preciso de equilíbrio. Amém? Então, nós precisamos de equilíbrio. Porque nada justifica a violência. Nada justifica a gente, né, trazer o caos para dentro da nossa casa. Apesar do caos estar externo, nós precisamos proteger as pessoas que nós amamos. Amém? Então, nós precisamos entender isso. E aí, diante desse caos, muitos casais têm vivido o isolamento conjugal. Porque no meio dessa confusão, muitos casais, por estarem assim com os nervos à flor da pele, estão se distanciando. Não estão se entendendo. Então a comunicação está falhando. Não estão conseguindo ser sinceros, não estão conseguindo falar dos problemas sem acusar um ao outro, sem culpar um ao outro. Então, nós precisamos lutar também contra o isolamento conjugal. Nós precisamos, assim como diz Eclesiastes, andar, né, melhor ser dois do que um. Então, nesse momento, nós precisamos, assim como em todos os momentos, nós precisamos ser parceiros um do outro. Nós precisamos conversar sobre tudo que está acontecendo, tanto externo quanto internamente, né? Internamente aqui, né, na minha cabecinha, no meu coração, dos meus sentimentos, das minhas emoções. E também falar do que está acontecendo dentro da nossa casa, das dificuldades que estamos enfrentando. Por isso, não permita, além do isolamento social, que é necessário, não permita o isolamento conjugal. Amém? Então, assim, né, eu quero falar com vocês hoje sobre comunicação. A comunicação gera proteção. Esse é o tema da palavra de hoje. Comunicação gera proteção. Por que falar de comunicação dentro desse contexto? Né? Porque diante disso tudo que eu falei aqui, né, de dando esse pano de fundo, todos esses problemas, nessa lista enorme de problemas, né, nós precisamos entender que os problemas são para serem resolvidos. Nós não podemos deixar os problemas se intensificarem. Nós não podemos acumular problemas. O problema aparece, nós precisamos encará-los e resolvê-los da melhor forma possível. Amém? Então não podemos nos conformar, né, com toda essa lista que eu falei, né, de problemas e cruzar os braços e deixar tudo isso acontecer dentro da nossa casa, nem à nossa volta. Nós precisamos ser luz. Amém? Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Sim,
um versículo muito conhecido, muito pregado no culto de casais, mas eu vou trazer um outro contexto para ele, amém? A Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela se renova, né? A gente lê o mesmo texto, trazendo vários entendimentos. Falando em comunicação, Gênesis 1, 26, a gente vê já no primeiro capítulo da Bíblia, Deus comunicando. Deus é um grande comunicador. O tempo todo nós vemos Deus se comunicando com o homem. Ele está o tempo todo falando e querendo ser entendido. Ele quer que a gente compreenda. Ele quer que a gente entenda, né? Como disse no Salmo que abriu, o Salmo 32, fala sobre isso. Deus quer que a gente entenda o que Ele está ensinando. Ele quer que a gente entenda o que Ele está explicando para a gente. E Ele tem paciência para explicar. Glória a Deus por isso, né? Então, aqui, Deus se comunica. Vamos lá. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e lhes dou, e vem uma lista enorme aí. Mas o que eu quero trazer aqui desse texto para a gente meditar? Disse Deus, e disse Deus, e Deus lhes disse. O tempo todo Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está comunicando. Ele está trazendo um entendimento de algo que Ele está estabelecendo, que Ele está criando, que Ele está fazendo. Então nós vemos aqui Deus tendo uma conversa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. E aí o Pai, né? Deus Pai diz ao Espírito Santo e a Jesus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Beleza. Aqui é uma conversa, uma comunicação saudável entre a Trindade. Deus está se comunicando, né? Entre si. E aí, por que a gente tem tanta dificuldade em se comunicar, né? O casal é um só, amém? É uma só carne. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo também é um só. Eles se comunicam, se entendem e agem juntos e trabalham juntos, cada um na sua característica, no seu papel, na sua função, e dá tudo certo. Mas o casal que é um só também parece que fala línguas diferentes, né? Às vezes parece a Torre de Babel dentro da sua casa, misericórdia. É assim. E nós precisamos aprender com o Senhor a nos comunicarmos melhor, amém? Então aqui Deus troca a ideia, e aí, né, Jesus fala: pô, demorou, vamos lá fazer então o homem. Né, o Espírito Santo: pô, bota fé, vamos lá fazer então o homem. E aí eles se entendem, concordam entre si e vão botar a mão na massa. Aleluia, saiu essa beleza aí que você é, amém? Glória a Deus por isso. E ele comunica a autoridade, ele comunica o que ele vai fazer, o que ele vai dar. Olha só, Deus aqui está trazendo entendimento, é como que ele está dando uma satisfação, vamos colocar assim. Ele está se fazendo entendido. E às vezes, a gente não se comunica assim, né? A gente fala: ah, você está entendendo, tem que entender, uai. Você não está vendo a minha cara? Está vendo a cara que eu estou fazendo? Hello? Se você não falar, não dá para entender, querido, né? Então é necessário você explicar. E aí Deus vem aqui explicando qual o plano dele, qual o objetivo dele, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, o que ele vai dar, né? O que o homem vai comer, a autoridade que ele vai dar, que o homem vai ter na terra. Olha quanta explicação que Deus vem trazendo para a gente, né? E aí depois ele diz, né? Deus os abençoou e lhes disse. E dali dá um comando para o homem e para a mulher. E aí depois Deus fala de novo, né? E disse Deus: eis que lhes dou. Aí ele vai explicar para o homem o que ele está dando para o homem. Comunicação. Você pode repetir isso comigo? Comunicação. A comunicação, repete comigo. A comunicação
gera proteção. Então, no livro de Gênesis, Deus revela a importância da comunicação entre o casal, quando ele faz uma ajudadora idônea para o homem, da mesma espécie, para que possam se entender. Ah, que coisa linda! Ele fez o homem e a mulher, né? Fez da mesma espécie, para que os dois falassem a mesma língua, para que os dois, né, tenham as mesmas necessidades, é da mesma espécie, coisa linda, para quê? Para se entender. Aí muitos pensam, fizeram o homem, Deus fez o homem e a mulher, né, o corpo fisiológico da mulher e o do homem, né, diferentes, um encaixando no outro. Que bênção, Deus fez o homem e a mulher para fazer sexo. Também, mas não é só isso, né? Então você precisa se comunicar muito mais do que fazer sexo na sua vida. Não sei se eu lamento te informar ou se eu me alegro em te informar isso, mas a comunicação é muito importante. A comunicação ajuda a sua vida sexual, inclusive, né? Então, se você tem uma vida sexual ativa no seu casamento, mas não tem comunicação, uma hora vai falhar. Agora, se você tem uma boa comunicação, a sua vida sexual vai ser boa. Pega a dica aí, tá? Então, fazer o homem e a mulher da mesma espécie, né? Para um ajudar, a mulher ajudar o homem, os dois se completarem, os dois se comunicarem, é justamente para que os dois vivam essa aventura juntos, se comunicando, explicando, dizendo, né? Então, a comunicação é a chave para relacionamentos saudáveis. É muito importante entender isso. A comunicação é a chave para relacionamentos saudáveis. Precisamos aprender a comunicar com mais eficiência. Porque comunicar não é só falar. Mas eu falei, você falou, mas o outro não entendeu. Então, não funcionou a comunicação. A comunicação não é só falar. A comunicação não é gritar, porque a gente pensa, mas não está entendendo, então eu vou falar mais alto. Não é comunicação, não é gritar, não é comunicação. Comunicar não é bater. Comunicar não é intimidar, não é ameaçar, não é oprimir. Comunicar é um ato de amor. Comunicar é um ato de amor. E nós vemos isso, Deus, o tempo todo na palavra, comunicando amor com a gente. Quando Deus fala com Caim, meu filho, por que você está com essa cara? Por que você está, né, com essa cara aí torta? Por que você está aí com essa cara bravo? Você está nervoso, está com raiva de quê? Fala comigo, fala com o papai aqui. A intenção de Deus é que Caim se comunicasse com ele. Porque se Caim falasse para ele o que ele estava sentindo, Deus livrava ele daquilo que ele estava pensando. Ajudava ele. Então a comunicação é um ato de amor. E Deus comunica, fala com a gente, faz perguntas o tempo todo na Bíblia, para ajudar o ser humano a se entender. E ajudar também o ser humano a entender os propósitos de Deus na vida dele. Então você vê Deus expressando amor o tempo todo na palavra. Comunicar o que eu estou sentindo para o meu cônjuge. Ou entender o que o cônjuge está sentindo e tentar me colocar no lugar dele. Isso é comunicação. Não é só falar. E muitas vezes a gente deixa para falar da forma errada, na hora errada, a gente vai acumulando coisa. Aí na hora que você resolve falar, você despeja tudo de vez naquele tom e a casa cai. Então comunicar é você expressar o que você está sentindo, não com raiva. Expressar até a sua frustração, a sua decepção, a sua tristeza. Mas fazer com que o outro entenda o que você está sentindo. E não é só isso. A comunicação tem os dois lados. Quando o seu cônjuge está falando com você, que ele está triste, né? Que ela está triste, está frustrado, está angustiado, está aborrecido. A gente precisa também aprender a ouvir. Ouvir também faz parte da comunicação. E a gente precisa aprender a falar e aprender a ouvir. Porque senão a gente também despreza o que o outro está falando. Aí a mulher vem e fala, eu não estou me sentindo bem, eu estou tão triste. Para de palhaçada, não sei o que lá. Aí você menospreza a tristeza dela, menospreza o que ela está sentindo. E ela vai se fechar e não vai querer falar mais. E no momento que ela para de falar, parece que é bom, né? Maravilha, vai parar de falar na minha cabeça. Na verdade, isso está se fechando o relacionamento de vocês. Isso vai gerar muitas consequências ruins. Vocês vão entender por que eu estou falando tanto de comunicação, tá? Então a gente precisa aprender a ouvir também.
A comunicação precisa gerar vida. Quando eu resolvo falar com o meu cônjuge o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está, me angustiando, eu preciso falar isso de forma que isso gere vida, que isso me ajude a resolver o problema. E não falar para ele, culpando ele, jogando todo o peso em cima dele. Não existe a possibilidade de um relacionamento saudável sem uma boa comunicação. Amém? Comunicar é se fazer entendido. A gente precisa que o outro entenda o que você está falando. Amém? O alicerce do casamento bom é duradouro. E duradouro, o alicerce do casamento bom e duradouro é a comunicação. E por meio da comunicação, é por meio da comunicação que a intimidade se solidifica. Quando a comunicação é interrompida, a intimidade sofre muito. E um casamento sem intimidade agoniza. Amém? Por isso que eu falei, não ache bom se o seu parceiro, se o seu marido ou se a sua esposa está muito calado. Se está muito calado, se não está conseguindo se expressar, isso vai roubar a intimidade de vocês e isso vai gerar angústias no casamento de vocês. Então é melhor a gente aprender a falar da forma certa do que deixar o silêncio e a solidão tomar lugar dentro do nosso casamento. Aí, por que falar disso dentro do Maio Laranja? Por que falar disso sobre o mês de luta contra violências sexuais infantis e na adolescência? Por quê? Como proteger, como tem falado aí, os especialistas têm falado, a gente tem visto isso nas redes o tempo todo, como proteger sua criança do abuso sexual? Como a gente protege os nossos filhos do abuso sexual? Através da comunicação. A comunicação é imprescindível para que haja a proteção. Por quê? É comunicando. Os especialistas dizem que você tem que explicar para a sua criança, de acordo com a idade dela. Você precisa falar, você precisa explicar. Você precisa que a criança entenda os perigos, que não pode deixar uma pessoa chegar perto, não pode deixar uma pessoa fazer cosquinha nas partes íntimas, não pode deixar uma pessoa tocar nas partes íntimas. Ela precisa entender o valor que ela tem, o valor que o corpo dela tem, a importância dela proteger o corpo dela. Os perigos, que algumas pessoas podem trazer para a vida dela. Então, tudo isso é comunicação. Se a criança não entende, não adianta você trancar ela dentro de casa. Você não vai conseguir protegê-la. Você só vai conseguir proteger a sua criança se você fizer com que ela entenda, de acordo com a linguagem dela, ela se proteger. Ela vai se proteger. Então, a comunicação vai gerar proteção. Amém? Então, comunicar é proteção, comunicar é amor. E por isso, a necessidade da gente aprender a comunicar, tanto para a criança, quanto todos os nossos relacionamentos. Então, agora, o que isso tem a ver com a proteção no casamento? É que, a gente fez até aqui, trouxe uns brinquedinhos representando as crianças, os meninos e meninas. É porque hoje eu não estou falando para proteger as nossas crianças, apesar de eu ter falado um pouquinho. A minha intenção aqui é falar da proteção dentro do casamento para mulheres e homens que sofreram abuso sexual. Quantas esposas sofreram a violência, sofreram abuso sexual, sofreram com relacionamentos abusivos, antes do casamento, e isso traz marcas terríveis para o casamento. E muitas vezes tanto a mulher quanto o homem, porque muitos homens também sofreram violências, foram despertados sexualmente também fora de hora, e isso trouxe marcas também na vida sexual, na identidade sexual desse homem, e isso traz muitos transtornos na vida sexual do casal, só que não é falado, é um tabu falar disso. Então, tipo assim, o que ficou lá atrás, e eu não quero falar sobre isso. E eu quero te dizer que para você ser curado, para você ser restaurado na sua identidade, para que o seu casamento melhore, você precisa usar a comunicação da forma certa. Você precisa falar, o que te dói, o que te machucou. Ou, de repente, parece que não tem nada a ver com isso. Mas numa conversa, se você viveu isso na sua infância, homens e mulheres, se vocês viveram isso,
é necessário você buscar ajuda e falar isso com alguém de confiança, alguém que vai ministrar, né, a palavra de Deus para você, alguém que vai te ouvir sem te julgar, alguém que vai orar com você e vai clamar ao Espírito Santo para vir sobre a sua vida com cura e com consolo. Amém? Eu quero te despertar para isso, da necessidade de falar dessas marcas que fazem parte da sua história, que fazem parte da sua vida, para que você tenha um casamento saudável, para que você tenha um casamento feliz, de acordo com a vontade de Deus para você. Amém? Então, muitos casais têm sofrido pela falta de comunicação. E se não é falado o que é necessário, como vai haver cura? Se o casal não consegue ter amizade, sinceridade, transparência, para falar a verdade do que está aqui dentro, esse casamento vai fracassar. Esse casamento não vai conseguir ir adiante. Porque o elo, né, é a comunicação, o elo é a sinceridade, é a verdade. Então, se não falar, né, a psicologia fala da cura através da palavra, né, através da fala. Você fala e aí você é curado. Você precisa pôr para fora aquilo que está te fazendo mal. E então, a palavra de Deus também diz isso, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então, assim, a palavra nos garante a importância de falar aquilo que nos faz mal, para que a gente seja curado. Amém? A cura vem através da fala. E onde mais nós somos roubados. Onde mais nós somos roubados na nossa história, nos nossos relacionamentos, é através da fala. Porque ou a gente fala da forma errada, a gente se comunica mal, e aí acontece um monte de coisa ruim, porque você se expressou mal. Ou se você se isola e não fala o que você está sentindo, isso também é um roubo, porque você não vai sair do lugar. A falta de falar paralisa a nossa vida. E o que acontece é que, né, tem alguns livros, né, alguns autores da cura e libertação, que fala que aonde a idade que a criança foi ferida, ela fica presa naquele lugar. Fica cativa, sabe? Naquele trauma, fica cativa naquela ferida. Então, por que não falar desses abusos, dessas violências, se muitos de nós estamos presos na nossa criança, né, interior, lá na nossa história de infância, ou na nossa adolescência, e a gente não consegue sair daquele lugar, a gente não consegue romper, aí a nossa vida vai passando, a gente vai envelhecendo, vamos amadurecendo, e a gente continua com aqueles sentimentos, parece imaturidade, mas por que essa imaturidade? Porque eu ainda estou preso lá naquela história, eu ainda estou presa lá naquela situação, naqueles sentimentos. Então eu preciso botar para fora isso, para ser curado, amém? Então, se você chegar diante de um médico e não falar os seus sintomas, não falar, olha, eu vivi isso, né? A história da minha família tem diabetes. Aí, na história, né, quando eu era criança, eu caí, quebrei não sei quantos ossos. E se você não contar a sua história e falar dos sintomas, aí tá me dando dor na barriga, aí tá me dando dor de cabeça, aí tô tendo febre com constância. Ele não vai conseguir te ajudar. Então é necessário, para a gente buscar ajuda, é necessário a gente falar, sim, da nossa história de família, né, da nossa história do presente, o que é que eu estou sentindo, como que está meu casamento. Aí parece, é algo só de agora? Talvez não, pode ser também, mas pode ser uma história do seu passado. Né? Inclusive, pode ser uma história familiar. Ah, porque os casamentos da família da minha mãe todos acabaram. Ah, porque na família do meu pai teve muita história de adultério. E aí você vai ver vários históricos de problemas sexuais, de problemas no casamento, que afetam a sua história por uma herança espiritual que te atinge. É necessário falar da nossa história, mesmo que isso doa, porque o Senhor permite a dor, para Ele vir com bálsamo de cura sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém? Então, muitas pessoas, tanto mulheres como homens, sofreram violência sexual na infância ou na adolescência e nunca falaram sobre isso. Tem vergonha de falar sobre isso. Muitos homens, né, tem muitas mulheres, eu já conversei com muitas mulheres no gabinete, que tinham esquecido que tinham vivido isso. E aí, diante de angústias momentâneas, né, angústias vividas no presente, o Senhor trouxe luz sobre situações,
lembrou das situações do passado, da infância, e o Senhor veio com luz, e o Senhor veio com cura, e trouxe restauração naquela história, naquele casamento. Então, assim, são fatos reais, né, que não só comigo, né, que o Senhor também me curou, me libertou, e tem me restaurado nesse processo, né, mas muitas outras pessoas que eu já acompanhei, que tiveram esse histórico, e que também têm passado por esse processo, porque na verdade são marcas que ficam para a vida inteira. E tem situações dessas marcas que a gente vai ter que enfrentar para sempre. Mas é necessário a gente entender, compreender, para conseguir vencer. Amém? Então a exposição é uma coisa que não é falada, por exemplo, como violência contra a criança. A exposição à pornografia na infância, assim como o voyeurismo, né, que é aquela coisa da observação. Às vezes a criança, ninguém tocou na criança, mas ela, enquanto ela estava lá tomando banho de mangueira no quintal, tinha lá um vizinho observando, tinha lá um parente observando. Esse voyeurismo, né, que é chamado, essa observação da criança enquanto ela está tomando banho, e isso afeta a sexualidade daquela criança. E às vezes a gente acha que não está fazendo nada, só está olhando, enquanto não encostar está bom. Isso também deixa marcas, e a gente precisa estar atento a tudo isso. O toque indevido, claro, a brincadeira maldosa, as conversas com conteúdo sexual, e também tudo isso são consideradas violências. A mente das crianças. Por que isso afeta a mente da criança? Porque a criança não tem repertório intelectual para entender o sexo em si. Ela não tem. A criança tem a sexualidade própria dela, né? Ela está conhecendo o corpinho dela. Então é claro, a menina tem ali as coisas de menina, e os meninos têm coisas de meninos, e tudo isso faz parte da sexualidade daquela criança. Ele está se conhecendo, de acordo com a idade. Só que entender o sexo é diferente de entender a sexualidade. A criança consegue entender a sexualidade dela, mas ela não entende o que é o sexo. Não adianta explicar profundamente, né? Porque ela não tem repertório intelectual para entender isso. E aí, diante disso, ela vai sendo afetada por essas informações. Eu já conversei com uma moça que ela estava falando de umas dificuldades que ela tinha. Ela nunca tinha tido relação sexual. Acho que ela tinha 20 anos, né? Uma serva do Senhor, esperando no Senhor, e ela estava sendo atormentada por pensamentos sexuais, sonhos eróticos, e ela orava por isso, falava: meu Deus, mas eu não estou entendendo, eu nunca tive experiência sexual, por que isso está acontecendo comigo? E aí, numa conversa assim, aleatória, né, ela nem era assim, uma ovelha, né, que eu estivesse cuidando, era uma colega, e a gente trocando ideias sobre o reino de Deus, né, que é o nosso assunto preferido. E aí, nessa conversa, ela falou sobre isso. E aí eu comecei a fazer perguntas para ela ali, né, num lugar aberto. Deus usou aquela oportunidade para gerar cura e libertação, amém? E Ele é assim, Ele usa todas as oportunidades para te tirar de cativeiros, amém? E aí nessa conversa, eu fui fazendo perguntas para ela, porque eu falei assim: mas isso é sintoma de abuso sexual, você sofreu abuso sexual? Não. E aí a gente foi conversando ali, e ela lembrou, na conversa, que quando ela tinha 6 anos, brincando na casa de uma coleguinha, elas entraram num quarto lá, e aí tinha um computador ligado, e elas mexeram no computador e abriu uma página pornográfica, né, um site pornô. E aí elas ficaram vendo aquilo. Olha como que é a criança, né? Elas foram lá, na pontinha do pé, fecharam a porta. Quer dizer, parece que já liga a anteninha, né? Tem algo errado aqui, a gente não podia estar vendo isso. Fecharam a porta e ficaram vendo. E aquilo ali, anos depois, veio despertar nela essa batalha na mente dela, né? Entre outras coisas que também ela foi lembrando depois, que foi ligando. Então, às vezes, fica apagado na nossa memória e a gente não consegue entender o que está afetando a nossa vida, né? A nossa vida sexual, né? Que não necessariamente tem que ser só no casamento, né? Muitas pessoas sofrem com isso, mesmo sendo solteiras também, ou nunca tendo tido relação sexual. Então, o que acontece diante desse tipo de exposição ao sexo fora de hora?
é que isso desencadeia comportamentos inadequados. Aí você vê crianças ficando com medo, muito medo, e não tem explicação para aquele medo. Terror noturno, começa a ter sonhos também, né? E acordar assustado. Volta às vezes a fazer xixi na cama, ou fica muito erotizada, vem abraçar a gente, chega perto da gente e se encosta de um jeito diferente, que a gente já fica, gente, essa criança, né? E às vezes, eu mesma já ouvi muito isso. Às vezes a criança, as pessoas falam assim, nossa, menina assanhada, criança assanhada, né? Sem parar para pensar que aquele assanhamento que a gente está vendo naquela criança pode ser um despertamento sexual precoce. Porque não é natural da criança, a criança ser assanhada sexualmente, se ela não conhece, se não era para conhecer o sexo. Só se ela foi, de alguma forma, ativada, né, naquilo ali, despertada naquilo. Então a gente tem que estar ligado nesses sinais. Esses sinais podem ser sinais de outras coisas, não necessariamente só a questão sexual. Mas a gente precisa estar atento às mudanças que a gente vê nas nossas crianças. Amém? Então já na vida adulta, as consequências podem ser compulsão sexual, vícios, né, sexuais, nos excessos, tanto nos excessos quanto, né, na falta. Por exemplo, nos excessos, né, de compulsão. Masturbação, pornografia, adultério, pedofilia. A maioria dos abusadores sofreram abuso também, né, segundo pesquisas. E então a gente precisa estar atento a isso. Muitas pessoas têm pensamentos, né, pedófilos, não sei como é que falaria isso, né, pensamentos com criança, e também tem medo de falar disso. Eu vou falar disso já já. Então, esses excessos, né, o sexo agressivo dentro do casamento, né, isso tudo, um sexo opressor, tudo isso é um tipo de sexo que vai contra a palavra de Deus. A gente vê em vários textos sobre a imoralidade sexual, né, que Deus não tolera, Deus não se agrada de nenhum tipo de imoralidade sexual, e tudo isso aqui está dentro de imoralidade sexual, né? Então a gente precisa perceber esses sinais em nós e no nosso parceiro, no nosso cônjuge, para que juntos a gente se proteja, amém? Um outro extremo, né, é a frieza e a apatia sexual, a rejeição, a falta de libido ou a falta de prazer, a falta do orgasmo. Muitas mulheres, né, também por conta desses abusos, por conta de relacionamentos abusivos, não só sexual, mas de violência psicológica, podem estar presas nesse lugar e não conseguem ter uma vida sexual satisfatória, não conseguem ter orgasmo, e o marido não pode se conter com isso e falar, né, eu tendo, tá bom. Não é. O sexo é prazer para os dois. Então o marido precisa se preocupar com a satisfação sexual da sua esposa. E se perceber que ela tem dificuldade, que tem algum problema, é hora de conversar, é hora de falar claramente, é hora de ouvir o que está acontecendo com ela. Amém? Assim também como a falta de ereção, né, também para os homens, que também é um assunto que precisa ser falado. Muitos homens têm problemas de ereção, têm problemas sexuais causados por esse turbilhão de coisas que aconteceram no passado, mas é um tabu, não pode falar disso porque é uma vergonha. Não é uma vergonha. É um problema fisiológico ou psicológico, assim como qualquer outro. E nós precisamos romper com essas barreiras, porque isso tem roubado a alegria e a satisfação dentro do casamento, dos casais cristãos que vivem para buscar a plenitude de Deus. E o seu casamento é para você ter plenitude também na sua vida sexual. Então nós não podemos aceitar que seja diferente do que Deus escolheu para nós. Então seja qual for o problema da lista, e eu sei que essa lista poderia ser até maior, pensem nisso, se avalie, faz esse autoexame, pense no que você vê no seu cônjuge, se há sinais disso, e ajude-o, amém? E se ajude. Você e o seu cônjuge já conversaram sobre isso? Já falaram sobre essas questões, sobre seus medos, sobre as suas insatisfações? Né? E não é para falar só sobre as coisas ruins, não. É necessário falar também das coisas boas. Fala do que você gosta. Fala, né, quando ele chega cheiroso, elogia. Fala que ele está cheiroso. Fala que ele está bonitão. Fala para ele, né?
Fala aí agora, né? Se você está junto com o seu cônjuge aí, dá um cheiro no cangote dele, mesmo que ele não tenha tomado banho. Mas dá um cheiro no cangote. O casal pode, né? Essa intimidade, esse toque pode, né? Já que a gente não pode abraçar os outros, né? Abrace, chegue perto, cheire e fale, você está cheiroso, como você está bonito. E também para sua esposa, né? Elogia sua esposa. Fala o que ela faz que você gosta. Amém? Na intimidade de vocês. É para falar, gente. É necessário falar. É necessário comunicar as coisas boas, falar do que gosta. E é necessário falar dos problemas para a gente resolver os problemas. Então, uma outra coisa que acontece nesse contexto sexual é que muitos homens acham normal ou não percebem as consequências da estimulação sexual precoce. E isso também faz parte de uma cultura machista que a gente vive, que na verdade tende a valorizar isso como verdade. Né? Tipo assim, a menina a gente até tenta proteger, e que não adianta nada, porque a maioria do caso de abuso é com meninas, né? Aí, o menino, a gente pode estimular. Ah, vai ser pegador, vai pegar mesmo. É tipo assim, né? E aí, cedo, às vezes, né, já expõe o menino à pornografia, ou já fica estimulando o menino a dar em cima das menininhas. Então, assim, essa estimulação precoce também detona a identidade desse homem no futuro. Deturpa essa identidade. Porque não é para ser assim. A gente precisa ensinar para os nossos filhos que eles precisam respeitar as meninas, que eles precisam ser cavalheiros, que eles precisam ser um homem de caráter, um homem íntegro, independente da idade dessa criança. Amém? Lógico que também na linguagem dele, né? Então a gente também tem que quebrar esse entendimento machista de que é normal essa estimulação sexual para os meninos. E que isso não gera consequências, porque gera consequências. Né? Isso deturpa a identidade do homem, isso atrapalha a vida sexual saudável no futuro e isso rouba o sentido do sexo santo na vida desses homens. Porque é onde essa objetificação das mulheres, como é muito falado também, é uma cultura que é imposta na cabeça do guri. Desde pequenininho, é na televisão, é nos filmes, é nas músicas, né? O tempo todo colocando a mulher nesse lugar de que ela tem que dar prazer, que você tem que ter prazer, a mulher tem que te dar prazer. É o tempo todo incutindo isso na cabeça do guri e depois, quando ele cresce, ele não sabe tocar nessa mulher com respeito, com carinho. Ele não sabe valorizar essa mulher, ele não sabe dar amor para essa mulher, porque foi incutido da forma errada o machismo e não a masculinidade na vida dele, né? Então a gente precisa pensar nisso. Então por que falar sobre tudo isso? Hebreus 4:13. Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? E aqui, adiante, vem falando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E que ele se fez, né, ele foi tentado, mas ele venceu tudo sem pecar. E ele nos ajuda, pegando aqui o finalzinho do versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, e que nos ajude no momento da necessidade. Jesus tem esse papel de nos ajudar com graça, com misericórdia, a vencer as nossas dificuldades. E a gente precisa entender isso. Porque falar desses problemas, dessas situações reais, que aprisionam muitas pessoas, falar disso, às vezes pode parecer que está gerando culpa, está gerando condenação, está querendo oprimir, né? E na verdade é o contrário. Falar disso é necessário para tirar você do cativeiro. Então, nada está oculto. Tudo o que aconteceu na nossa vida, tudo que fizeram contra a gente e tudo o que a gente fez ou faz,
o Senhor está vendo, e isso não é para gerar medo. Por que que não é para gerar medo? Porque Ele vem falando que está tudo exposto, Ele está vendo tudo, mas mesmo Ele vendo tudo, Ele tem misericórdia e graça pela sua vida, para te ajudar no dia da necessidade. Então, se você tem sofrido alguma coisa desse tipo, o Senhor está te olhando com graça e com misericórdia, e Ele quer te ajudar nessa necessidade que você tem. Então, confessar para que possamos ser curados, entender que não tem nada oculto diante dos olhos de Deus, e que o Senhor quer é que a gente se aproxime dEle confiadamente, para poder falar: eu sinto isso, isso me dói, eu sou frustrado com isso me fere, essa memória me machuca, esses desejos que eu tenho, que eu não queria ter, isso me machuca. O Senhor quer que a gente fale. Talvez você tenha pensamentos, pedófilos, você tem pensamentos de abusador. Talvez você que está ouvindo já abusou de alguém, já abusou de mulheres, já violentou mulheres, já abusou de criança. Eu quero te dizer que se você se render, se achegar confiadamente no trono da graça de Deus, e clamar por ajuda, o Senhor te ajuda. O Senhor te cura, Ele te liberta. Porque naquela cruz o Senhor libertou e perdoou todos os pecados. Todos. Então, se você se arrepender e se você buscar ajuda, o Senhor te perdoa, te sara, te cura, te liberta desses pensamentos e dessas situações. Amém? Então agora, por que é tão difícil até falar sobre isso? Porque parece, tem pessoas que acham que a gente tem que jogar pedra e falar que vai matar, Mas eu creio na misericórdia de Deus para todos. E como que uma pessoa vai falar desses pensamentos? Como que uma pessoa vai se abrir para confessar essas dificuldades, se o tempo todo é falado que é para matar, que é para se olhar de condenação, falar porque é um monstro, quem faz isso é um monstro. E aí, se a pessoa entende, se eu falar isso, vão falar que eu sou um monstro, vão querer me matar. Claro que tem que buscar ajuda, com pessoas certas, e confessar isso para pessoas certas. Amém? Entendendo que grande parte dos abusadores podem ser casados, têm filhos, têm família, já que é um contexto familiar que acontece. Em sua maioria, essas pessoas, que eu não posso falar que são só homens, que mulheres também abusam, essas pessoas têm uma vida social, têm família, têm filhos, têm marido, têm esposa. E como que essas pessoas vão falar se elas estão, como eu disse, tendo uma vida, vivendo uma máscara, vivendo uma ilusão, fingindo ser uma coisa que aqui dentro é outra? Por isso que eu estou falando de jogar luz, amém? De realmente ser sincero com você mesmo. Você que pensa, que tem esse tipo de pensamento, desses todos que eu falei, não só relacionado a abuso, tá? Então, é necessário reconhecer que tem esses pensamentos, reconhecer que tem essas dificuldades na sua vida, dentro do seu casamento, e buscar ajuda o quanto antes. Porque a tendência é piorar. Se não buscar ajuda, um pecado puxa o outro, e só vai piorando, e só vai piorando, e só vai piorando. Então, antes que piore ao extremo, busque ajuda. O Salmo 32, versículo 3, que foi o salmo que nós abrimos, diz assim. Vamos lá. Salmo 32, já me perdi. Salmo 32, versículo 3. O salmista diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em terra seca, como em tempo de terra seca. Aqui está falando que, enquanto mantenho escondidos os meus pecados, enquanto eu mantenho escondidos os meus pensamentos impuros, uma vida sexual impura, e eu fico fazendo cara de paisagem, mas aqui dentro eu estou escondendo tudo o que tem acontecido, tudo que já aconteceu comigo.
a pessoa vai definhando, a pessoa vai secando, a pessoa vai morrendo. Então, versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Reconheceu os pecados, reconheceu as culpas, reconheceu a responsabilidade do que fez. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? É necessário entender a importância de confessar, a importância de tirar essa máscara, de parar de fingir, de parar de viver uma vida de hipocrisia, porque a sua vida tem valor, a sua história tem valor. Então, é necessário valorizar esses detalhes da sua história, como foi a sua iniciação sexual. Muitas meninas, muitas jovens, adolescentes, tiveram uma primeira vez aterrorizante, porque também meninos não sabiam, e dentro desse contexto horroroso que a gente vê que realmente não é falado sobre isso, não é ensinado dentro das famílias sobre isso, e nós precisamos ensinar para os nossos filhos sobre a vida sexual. E aí, muitas meninas que criam expectativa numa noite romântica, numa coisa maravilhosa, de repente aquele negócio horroroso, até agressivo, bruto, e aquilo marca também a vida daquela mulher e traz consequências terríveis para a vida dela. Então, assim, é necessário confessar tudo isso, falar dessas coisas, sabe? Para que a gente encontre cura. O momento que confessa, entrega ao Senhor, como diz aqui o salmista, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Ele tem perdão, ele tem restauração, ele tem cura. Deus, ele é um grande comunicador. Jesus é o verbo, quer dizer, Jesus é o verbo, ele é a própria comunicação do amor de Deus. O Espírito Santo se comunica com a gente e traduz as nossas orações para nos auxiliar, para nos ajudar a nos comunicar melhor com Deus. Pensa o quanto é importante a comunicação para Deus. Porque Deus quer se comunicar com a gente. Ele quer se fazer entendido, como diz aqui também. Eu o instruí, no Salmo 32. Eu o instruí e o ensinarei. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Quer dizer, depois da confissão do pecado, depois que você abandona suas transgressões e busca ajuda, o Senhor diz que Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar para você caminhar, no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O Senhor vai te ensinar, Ele vai te aconselhar, Ele vai te instruir na palavra. Então o Senhor quer se comunicar comigo e com você. Ele quer nos ensinar. Porque para Ele a comunicação é muito importante. Ele quer se comunicar com a gente, Ele quer nos ensinar a nos comunicar com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos filhos. Amém? Não há segredos com Deus, mas há misericórdia e amor. Em Gênesis, voltando para Gênesis, versículo 18, o Senhor diz, Então o Senhor Deus declarou, o Senhor Deus comunicou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 22, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, entregou a ele. Isso fala da importância da comunicação no casamento. Deus declara, Ele percebe e declara, comunica, não é bom que o homem esteja só. E ali Ele fez alguém que correspondesse a Ele, que se comunicasse com Ele, que um corpo comunicasse com o outro, A comunicação, ela é verbal, a comunicação também é física, dentro do casamento. Então, tem vários tipos de comunicação e nós precisamos aprender essa comunicação. E o Senhor faz a mulher e entrega ao homem para que os dois fossem uma só carne. O que é que está faltando dentro dos nossos casamentos? Por que a nossa comunicação tem falhado tanto? Por que a nossa vida sexual tem sido uma farsa?
Por que a nossa vida sexual, no contexto da igreja, da palavra ao qual a gente se expõe, por que a gente não tem vivido a restauração tão falada que é liberada para nós? Porque nós não estamos falando, porque nós não estamos comunicando. Amém? E aí eu quero te trazer uma reflexão. Como está o seu casamento? Como está a comunicação entre vocês? Você está conseguindo se fazer entendido? Você está conseguindo compreender a dor, a angústia, a frustração do seu cônjuge? Você consegue parar para ouvir o que ele, o que ela tem para te dizer, sem julgar, sem jogar pedra, mas tentar entender? Você tem conseguido fazer isso? Aí o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus, logo no início da Bíblia, no início da palavra, que do início ao fim, do primeiro versículo até o último, é comunicação de amor comigo e com você, a palavra de Deus. E aqui logo no início, Deus comunica que Ele pode, dentro de um contexto de vazio, de abismo, de trevas, Ele pode vir com luz, Ele pode vir com transformação, Ele pode vir com restauração daquilo que parece que está destruído. Ele vem com luz e Ele transforma todas as coisas. Ele comunica: haja luz, e houve luz. O seu casamento pode estar assim, sem forma, vazio, um caos, um abismo de segredos, um abismo de ressentimentos, feridas, mágoas, decepção, abusos, violências, separando você e o seu cônjuge. Mas o Espírito de Deus está se movendo. E Deus quer trazer luz sobre todas as trevas que têm oprimido você e o seu cônjuge. Deus quer trazer luz sobre todas as áreas da sua vida que você se vê cativeiro ainda, que você se vê com medo, que você se vê aprisionado por pensamentos de imoralidades sexuais, que você não tem coragem de falar para ninguém, que você não tem coragem de falar isso nem para você diante do espelho. Mas o Senhor quer trazer luz nesse lugar e dissipar todas as trevas e transformar todo o caos. Ele quer desfazer esse abismo que há entre você e o seu cônjuge por essa falta de comunicação e quer unir vocês. E quer restaurar a comunicação de vocês, para que vocês vivam uma vida familiar, uma vida conjugal, satisfatória e feliz, e plena, de acordo com a vontade dEle. Traga luz sobre as áreas que você está aprisionado. O Senhor quer lançar luz, o Senhor quer trazer luz, mas você precisa também fazer a sua parte como o salmista fez, confessar. Se a gente não confessar, o Senhor não vai nos obrigar a sair desse lugar. É necessário que você queira. Então é necessário que você peça ao Senhor para trazer luz. E eu te chamo nessa hora. Traga luz sobre as áreas que você está aprisionado. Traga luz sobre seus medos e consequências sexuais de uma vida marcada por violências. Decida sair desse lugar de opressão e de angústia. Mas para isso você precisa desenvolver a habilidade de comunicar seus sentimentos. E também desenvolver a habilidade de ouvir sem julgamentos. O casal precisa se ajudar. Vocês precisam um do outro. Vocês precisam aprender a se ouvir, se respeitar, se ajudar. Vocês precisam apoiar um ao outro. Vocês precisam se unir. Vocês precisam ser amigos. Vocês precisam aprender a ser um. Na comunicação perfeita, assim como nós vemos na Trindade. É desafiador, mas é possível.
A ferida do passado, do cônjuge, é sua ferida também. Então, se o marido tem uma ferida, isso vai com certeza tocar na vida da esposa. Se a esposa tem uma ferida, isso vai trazer consequências para o marido. Então, a ferida do passado do cônjuge é a sua ferida também. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Se a mulher foi tirada do homem, e os dois, sim, ela é osso do osso dele, ela é carne da carne dele, e os dois é uma coisa só, uma pessoa só, pode ter certeza que o que dói nela vai doer nele, o que dói nele vai doer nela, não tem como separar isso. É necessário entender, porque parece, não, mas é um problema só meu, eu não quero falar para ninguém, isso não traz consequência para ninguém. Traz. Se você tem um problema, isso vai trazer consequência para o seu cônjuge. Se dói nela, tem que doer em você também, tem que doer no marido também. Se machuca ele, vai machucar você também. Se foi tirado dela, vai ser tirado de você também. O prejuízo dele também é seu. Então, não tem como, é dos dois. A comunicação sincera em amor e misericórdia pode restaurar o seu casamento. A comunicação gera proteção. E é necessário a gente vencer isso. Amém? Aí eu quero trazer, esse livro foi um livro até que eu postei hoje no Stories aqui, uma página falando sobre comunicação, né? É um livro da Stormy Warmerdine, sei lá como é que fala, né? A mulher que ora, a esposa que ora, o marido que ora, põe todo mundo para orar, é ela. Eu amo muito os livros dela, eu aprendi muito com os livros dela. E esse livro aqui é o poder da oração no casamento. E aqui, né, um dos capítulos fala sobre a comunicação. Se a comunicação for interrompida, é o capítulo. E aqui diz, né, 10 princípios genuínos sobre falar a verdade. A importância de falar a verdade, a importância da comunicação saudável entre o casal. Amém? E eu quero dar aqui esses 10 princípios para você, para que o seu casamento seja restaurado através da comunicação de vocês. Primeiro princípio. Verdade é o que devemos escolher para ocupar nossos pensamentos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, pensem nisso. Pensem nessas coisas, o que for verdadeiro. Segundo, verdade é a decisão de escolher as palavras que dizemos. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Provérbios 8:7. Terceiro princípio, verdade é a maneira pela qual decidimos caminhar pela vida. Salmos 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Quarto, a verdade liberta, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? João 8:32. A verdade protege. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6:14. Sexto princípio, a verdade purifica a alma. A verdade purifica a alma. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. A verdade agrada a Deus. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Terceira carta de João 4. A verdade pode ser gravada no coração. Que o amor e a fidelidade jamais os abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Provérbios 3:3. A verdade traz a luz de Deus para
quem a pratica. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 21. E o último princípio: a verdade dá a quem ora a sensação de estar na presença de Deus. Não tem como a gente chegar na presença de Deus sem transparência, sem verdade, sem sinceridade. Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Amém? 10 passos importantes para você colocar em prática na comunicação do seu casamento, porque a comunicação gera proteção. A verdade vai gerar libertação. A verdade, a comunicação gera cura. Então, não fale a verdade para o seu cônjuge de uma forma que machuque. Fale a verdade de uma forma que cure. Amém? A comunicação saudável cura em amor. E eu quero chamar você nessa hora. Seja você solteiro, que está se preparando para o casamento, você que teve uma história, outros relacionamentos, você que é casado, você que está se expondo a essa palavra, que essa palavra está fazendo sentido para você, ou que você quer trazer essa palavra como verdade, para que a comunicação na sua vida, nos seus relacionamentos, seja realmente de proteção e cura. Feche os seus olhos aonde você estiver, para a gente orar. Amém? Eu quero dizer para cada casal, para cada cônjuge, talvez não são os dois que estão vendo essa palavra, talvez seja a esposa que está vendo essa palavra, talvez seja o marido que está vendo essa palavra. Uma outra coisa importante de declarar, de comunicar, é que a maioria da igreja é composta por mulheres. As mulheres têm mais facilidade em se render na presença de Deus, têm mais facilidade em se expor, elas procuram mais psicólogos, as mulheres procuram mais gabinetes do que os homens. As mulheres chegam no gabinete e falam com muito mais facilidade as dificuldades e as feridas dela do que os homens. E a gente precisa também romper com isso, com esse tabu, com esse machismo, com esse engano que assombra a vida dos homens, dos sacerdotes da nossa sociedade e principalmente da igreja do Senhor. Os homens precisam aprender a abrir o coração. Os homens precisam aprender a expor as suas feridas, as suas verdades, que parece ser vergonhosa para você, mas o Senhor tem cura para você e você só consegue cura se você se expor. Amém? Então eu quero realmente trazer esse entendimento. Os homens precisam sair desse lugar de medo, de vergonha e expor os sentimentos, as emoções, chorar se necessário for, para que você seja curado e restaurado. O casal precisa orar juntos. Orem para melhorar a comunicação. Esposa, ore para melhorar a comunicação no seu casamento. Marido, ore para que melhore a comunicação no casamento de vocês. Orem para que a vida sexual de vocês seja restaurada, em nome de Jesus. Orem para que as feridas sejam curadas. Orem para que haja libertação. Orem para que o Senhor traga a luz e tire vocês desse lugar de trevas. Orem para que vocês sejam mais gentis um com o outro, para que a comunicação de vocês sejam assertivas, com mais carinho, com mais amor, sem pressão, sem culpa, sem condenação. Orem para serem sinceros, para que vocês aprendam a ser sinceros um com o outro e sinceros com Deus. Orem protegendo um ao outro. Isso é muito importante. Orem protegendo um ao outro. Proteja o seu cônjuge diante de Deus. Clama ao Senhor por misericórdia pela vida dele, pela vida dela. Pede ao Senhor para ministrar o coração dela. Peça ao Senhor para estar curando o coração dele. Clame por proteção pelo seu cônjuge. E deixe Deus vir com luz. E decida sair desse lugar de escuridão. Amém? Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer.
Nós queremos te exaltar, porque nós sabemos que podemos, apesar das feridas, apesar das amarguras, apesar dos abusos, apesar das violências, apesar, Senhor, da rejeição, apesar de tantas coisas ruins que aconteceram na nossa vida, apesar de tantas coisas erradas que nós fizemos com o nosso cônjuge, quantas vezes que nós, esposas, perdemos também a paciência e gritamos com os nossos maridos, com os nossos filhos. Quantas vezes que os maridos chegam em casa também e desforram toda aquela raiva do trabalho, toda aquela pressão em cima da esposa, em cima dos filhos. Pai, nós queremos aqui, diante do Seu Espírito, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas frustrações, reconhecer, Senhor, as nossas decepções, as nossas mágoas, as nossas feridas, para que assim possamos ser curados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, assim como o salmista, nos ajuda, Senhor, a não esconder os nossos pecados, a não esconder os nossos sentimentos ruins, a não esconder os nossos pensamentos imorais. Nos ajuda a pôr para fora, Senhor, tudo aquilo que tem travado a nossa vida, travado o nosso casamento, travado o nosso ministério, travado o nosso chamado, todo tipo de imoralidade, todo tipo de pensamento errado, não só no contexto sexual, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós clamamos ao Senhor, Deus, vem com cura. Vem com libertação, quebra as cadeias que tem nos prendido. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos. Nos liberta dos vícios. Nos liberta da compulsão sexual. Nos liberta, Senhor, do egoísmo que existe dentro dos casamentos. Nos liberta dessa visão errada que nós temos, do isolamento conjugal, da solidão. Nos liberta, Senhor. Nos liberta, Senhor. Nos cura, cura a alma ferida. Cura a alma da esposa, cura a alma do marido. Senhor, restaura esse casamento para que a sua glória seja vista na vida desse casal. Entra nessa casa, Senhor, entra nesse quarto, Pai, e que o Senhor venha trazer purificação, que o Senhor venha trazer uma limpeza, Senhor, espiritual dentro desse quarto, que o Senhor venha com intervenção sobre a vida de intimidade desse casal, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem com a Tua luz poderosa, vem com o Teu amor, Pai, que ilumina tudo de ruim. Traz à tona, Senhor, as marcas, as feridas que estão prendendo. Em amor, Deus. E una esse casal e ajude-os a se comunicar melhor. Ajude-os a falar em amor o que eles estão sentindo, para que eles possam viver um casamento de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Que o marido possa olhar para a esposa com compaixão, com misericórdia. Que ele possa ouvir as dores, as feridas dela, as marcas do passado dela, mas ouvir com amor, com essa compaixão. Que ele possa acolhê-la, abraçá-la e poder falar: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou te ajudar, eu não sei como. Eu vou te ajudar, mas eu quero te ajudar. Quantas esposas estão esperando, precisando de um abraço do seu marido, um abraço acolhedor, um abraço protetor, daquele que o Senhor chamou para proteger. Mas muitos homens não sabem. A maioria dos homens não conseguem dar um abraço acolhedor e dizer: amor, vai ficar tudo bem. Eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Querido, você não é incapaz. Muita condenação vem sobre a sua vida. Muitas palavras contrárias vêm na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não consegue ser um marido, que você não consegue ser um sacerdote, que você não consegue ser carinhoso, que você não consegue ser amoroso, porque você é duro, porque você é bruto e você tem que ser assim.
Mas o Senhor está falando com você nessa noite, que Ele te capacita, porque Ele é amor, e Ele te ensina a amar com o amor dEle. É Ele quem te capacita a proteger a sua esposa e a abraçá-la com carinho, com amor fraternal, dizendo para ela: eu vou te ajudar, eu vou buscar ajuda por nós dois. Eu não sei, aí fala da sinceridade, eu não sei o que fazer, mas eu vou buscar ajuda para nós dois. Senhor, vem sobre esses homens que tiveram a vida, a identidade roubada pelo machismo, roubada pela exposição sexual da forma errada. Ajude-os a entender, Senhor, o sexo santo. Ajude-os a entender como tratar as suas esposas, como tocar nas suas esposas, como olhar para suas esposas com pureza, porque o sexo do Senhor, que o Senhor fez, é um sexo puro, é um sexo limpo, é um sexo carinhoso, é um sexo lindo. Desfaz essa mentira, Senhor. Desfaz essa mentira que foi imposta na nossa mente, que foi marcada na nossa identidade. Desfaz essa mentira, Senhor. E tudo que foi roubado, Deus, das nossas vidas, dos nossos casamentos, da nossa identidade, vem restituir, Senhor. Vem restituir a alegria do casamento. Vem restituir, Senhor, a nossa identidade de homens, de mulheres. Vem restituir, Senhor, a vida sexual saudável de acordo com os princípios do Senhor. Vem restituir, Senhor. Vem restituir. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com unidade, que o Senhor venha, Senhor, com amizade, restaura a amizade do casal, restaura a cumplicidade, restaura a unidade, Deus. E manifesta, Senhor, o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, nós nos expomos e entregamos ao Senhor o nosso casamento. Entregamos ao Senhor cada casal dessa igreja, que possam ser abençoados de uma forma especial. Que o Senhor venha sobre cada pessoa, cada casamento, que cada cônjuge que ouviu essa palavra, que haja cura, libertação, restauração. Pai, que nós possamos ouvir testemunhos das maravilhas do Senhor sobre cada casamento, sobre cada família. Protege as nossas crianças, Deus. Protege os nossos filhos, Pai. E nos ajuda a protegê-los com a comunicação certa. Restaura a nossa comunicação, Deus. Restaura a nossa comunicação, para que nós possamos nos proteger e proteger aqueles que nós amamos. Nós oramos assim, te louvando, te bendizendo, te exaltando, Pai, e te agradecendo. Te agradecendo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor está nos abençoando, mesmo sem a gente merecer. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Que o Senhor venha com luz sobre a sua vida. Que o Senhor venha com luz sobre o seu casamento. Que o Senhor venha com restauração, com cura e com libertação. Que vocês possam viver o casamento segundo a vontade de Deus. Manifestando o poder de Deus. Não vivendo uma mentira, não vivendo uma hipocrisia, mas vivendo segundo os propósitos de Deus para a sua vida e para o seu casamento. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Ergue sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família. Que o Senhor guarde e abençoe e proteja o seu casamento. E que você possa decidir, porque vai depender de você, mas que você possa decidir dar passos, assim como o Senhor diz, que Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar no caminho que você deve seguir. Que você receba essa palavra no seu coração e decida melhorar a sua comunicação, buscar ajuda para compreender isso. O Senhor vai te ajudar. E que você possa melhorar a comunicação no seu casamento, nos seus relacionamentos. E que através da comunicação saudável, a sua vida seja também abençoada. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.